Olá, NutriJovens, tudo bem? Ontem, aqui no Instagram, me fizeram uma pergunta a qual, na verdade, eu não respondi por problemas no Instagram, mas que eu nunca abordei na minha rede social e que me remeteu a muitas coisas, a muitas lembranças boas e gratificantes aqui no meu coração, que foi porque eu decidi ser nutricionista. Então eu vim aqui justamente para falar para vocês o motivo pelo qual eu decidi ser nutri, né? E isso, na verdade, volta lá alguns anos atrás, quando eu era criança. Eu, na verdade, tinha um problema, assim, com obesidade, que era muito dificilmente identificado pelos meus pais, pelos meus avós, porque antigamente, né, sinônimo de ser fortinho, gordinho, era sinônimo de saúde. Então, muitos deles não se preocupavam, até mesmo porque minha família toda era, né, vinha desse grau de obesidade e tudo mais. Eu era acima do meu peso, eu pesava com 12, 13 anos em torno de 72, quase 80 quilos. Eu usava calças número 44 e roupas grandes, tamanho G, extra G. Imaginem como eu era fortinha. Enfim, na verdade, por mais que eu fosse fortinha naquela época e por mais que eu sofresse com os bullying, na verdade, já muito latentes naquela época por parte dos meus amigos na escola, eu me exercitava muito bem. Então eu jogava vôlei, participava de todos os campeonatos na escola de vôlei, de handball. E aquilo, na verdade, eu acho que não ajudava eu a ter, na verdade, muitas respostas não tão negativas, né? Que poderia ser muito mais acima do meu peso. Então, com esse contexto, eu, mesmo me alimentando, porque eu comia muito, mas eu comia muitas coisas ruins. E eu comia demais. Então, ia comer uma pizza, era quase uma pizza inteira. Ia tomar um refrigerante, era um refrigerante todo. Comia muito miojo, tomava Nescau, né? Com leite, que era uma beleza, desde aquela época. E fora as outras comidas normais, porque minha mãe fazia comida, meus avós faziam comida. Então, enfim, comia na casa de todo mundo. E isso, na verdade, foi levando a eu ganhar peso. E eu tinha um pensamento na minha cabeça, mas, meu, por que alimento é tão ruim assim, né? Por que faz a gente engordar? Por que faz isso com a gente? Eu lembro bem que naquela época eu passava tão mal, eu sentia tanta dor de barriga, tanta dor de estômago. Eu não me sentia bem. Eu lembro isso muito latente aqui na minha cabeça. E eu sempre me fazia essa pergunta, e sempre fazia aquela promessa: eu não vou mais comer, eu não quero mais saber disso, não sei o quê. Só que eu não sabia qual que era a comida, porque a referência que eu tinha era aquela. E pra mim tava bom. Só que aí, eu tinha uma professora, né, que era a minha professora de educação física na época, que me ajudou muito com essa condição de eu entender muito das coisas e ler. E ela estimulava muito nós lermos, a fazer trabalhos, apresentações, essas coisas. E foi quando eu comecei a descobrir que os alimentos, eles não eram tão maus assim, né? E além do mais, eu descobri uma profissão que podia ensinar as pessoas a comer melhor, ou pelo menos a tentar fazer isso naquela época. Eu falei, poxa, que legal. E eu comecei, a partir desse momento, já a me alimentar melhor. E com isso, passando logicamente da transição do começo da minha adolescência para o final dela, eu emagreci muito, muito. Eu emagreci, cheguei a pesar acho que 51 quilos. Usava calça 34 na época. E eu era muito magra, fiquei muito magra mesmo. No entanto que eu já entrei na minha adolescência lá nos meus 15, 16 anos, pesando muito pouco. E, na verdade, sempre com esse pensamento de fazer a nutrição. E quando eu completei 17 anos e terminei meu ensino médio, eu decidi que faria faculdade. E quando eu entrei foi uma alegria imensa, porque eu falei, poxa, agora eu vou poder de fato saber qual que é essa nutrição. No começo foi uma coisa terrível, porque era muita informação, né? Uma coisa assustadora. Eu falei, caramba. Mas depois eu fui pegando amor cada dia mais, fazendo, e me formei. E comecei a princípio trabalhei na área por um tempo, depois eu desisti, porque eu falei, não é isso que eu quero. E depois retomei com força total, isso há alguns anos já atrás. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu descobri que eu tenho amor pela minha profissão, amor pelo que eu faço, em especial amor por transformar as pessoas e fazer com que elas realmente, hoje, com a minha profissão, também tendo um cunho educativo, entenderem de que alimento não faz mal, gente. Alimento é algo que nós precisamos comer todos os dias, né? Mas da forma correta. Porque como eu não tinha orientação naquela época, muitas pessoas hoje também não têm orientação. E fazem às vezes porque tem aquela referência, porque aquilo que elas sabem fazer nunca tiveram um contexto, e isso está levando as pessoas a ficarem cada vez mais doentes, cada vez mais obesos, sobrepeso, obesidade, tá em um grau elevado imenso. E isso, na verdade, tem trazido muita preocupação, não só isso, como alterações metabólicas importantes. Então, hoje eu amo a minha profissão e
a minha melhor versão está sendo agora, onde eu vejo que eu posso sim transformar as pessoas pela nutrição, pelo amor que eu tenho em nutrir as pessoas. Porque nada mais gratificante do que um paciente virar para você e falar que recuperou a autoestima, que entrou numa calça que não entrava há alguns anos, que conseguiu perder peso que não perdia há alguns anos, ou que conseguiu atingir o corpo ideal, que é aquela barriguinha tanquinho, que não conseguia. E ver a gratidão no sorriso, nos olhos daquela pessoa me fazem vibrar e me fazem cada dia mais ter certeza de que eu estou no caminho certo e de que ser nutricionista foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Então foi por esse motivo que eu escolhi ser nutricionista e nunca mais vou deixar de ser. Até vou ficar velhinha lá atendendo os meus pacientes, mas estarei lá presente e fazendo com que esse processo seja tranquilo, fazendo as pessoas perderem o medo de se alimentar. Esse é o contexto principal de toda essa condição e ganhar saúde em especial. Eu agradeço muito por tudo, obrigado aos meus pacientes que deram a oportunidade de ingressar numa vida melhor e tiveram eu como ponto de partida principal. Obrigada, agradeço de coração, vem comigo, vamos com tudo e #siga com a Nutri.